Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, vamos lá para mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Felipe Martins, professor, delegado de polícia, e já peço a você que possa se inscrever no nosso canal, não custa nada, não paga nada, é gratuito. Compartilhe esse vídeo, deixe também o seu like, seu comentário, isso é muito importante para a gente, tá? Um forte abraço, vamos começar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o informativo 785 do STJ, o último informativo, hoje feriadão de 7 de setembro, mas eu não podia faltar aqui, né, e gravar esse vídeo para mantê-lo atualizado, tá bom, pessoal? Vamos lá. Sempre a gente comenta aqui decisões que envolvem direito penal, processual penal, legislação extravagante, também o direito constitucional, o que hoje não está ligado ao direito constitucional. Então, o primeiro ponto aqui, a controvérsia, foi decidida pela quinta turma do STJ, informativo 785, grave aí, tome nota. E a primeira a questão seria, a vítima possui medida protetiva de urgência deferida, com base na Lei Maria da Penha, Lei 11.340, e depois o agressor foi notificado, o autor da conduta, notificado, tomou ciência acerca das condutas que ele deveria se abster, e no caso concreto aqui julgado, foi a própria vítima que permitiu a aproximação do autor, do réu, e permitiu inclusive que ele voltasse a residir com ela no mesmo lote residencial em casas distintas. E aí ficou a questão, ora, se foi a própria vítima que permitiu e chamou o autor para voltar a morar no mesmo terreno, em casas distintas, consentiu com essa aproximação, será que haveria aí descumprimento da medida protetiva? Então há uma grande discussão, inclusive o que tutela o artigo 24A da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, que fala do descumprimento da medida protetiva. Se ele tutela justamente a proteção da vítima, ou se é a proteção da vítima em segundo plano, indiretamente, e também a administração da justiça. Então tem vozes na doutrina que falam o seguinte, olha, independente da vítima ter chamado o autor, ter consentido com a aproximação dele, o que se protege o bem jurídico aqui é a administração da justiça. E mesmo assim estaria caracterizado o crime do artigo 24A. Porém, contudo, no entanto, todavia, o STJ decidiu o seguinte, que a aproximação do réu com consentimento da vítima torna atípica a conduta de descumprir a medida protetiva. Nesse caso aqui, como foi a própria vítima que consentiu com que o autor pudesse se aproximar, pudesse voltar a ter proximidade com a mesma, considerou-se a conduta dele atípica. Beleza, pessoal? Importante aqui, já tinha algumas decisões recentes do STJ nesse sentido, e também tem muitas outras no sentido de que mesmo assim configura crime, tá bom? Vamos prosseguir aqui, tem a ver com direito processual penal, fala sobre a prerrogativa, tá? O foro por prerrogativa de função, ou, entre aspas, o chamado foro privilegiado. O nome correto é foro por prerrogativa de função. Pessoal, veja, aqui é um parlamentar federal e, no caso concreto, houve a solução de continuidade entre os cargos. Tá? O que é a solução de continuidade? Houve o término de um mandato e não houve a continuidade dele. Houve uma interrupção e depois esse parlamentar, numa nova eleição, ele foi eleito e voltou a ter o foro por prerrogativa de função. Perfeito. Veja, de acordo com o STF e o STJ, quando o delito é praticado durante um mandato e o réu seja reeleito para o mesmo cargo, remanesce a uma continuidade do foro por prerrogativa de função. Tá? Então ele se restringe às hipóteses de que os diferentes mandatos sejam exercidos em ordem sequencial e ininterrupta. Ora, eu exerço um mandato, por exemplo, de deputado federal e sou reeleito para mais 4 anos, permanece o foro por prerrogativa de função. E nesse caso aqui, uma infração penal cometida durante o primeiro mandato, eu continuo sendo julgado de acordo com o foro que eu possuo pela função que eu exerço. Agora, se houver solução de continuidade e interrupção, não. Nesse caso, houve o julgamento da quinta turma também,
que decidiu dessa forma: havendo solução de continuidade entre os mandatos, não exercidos de maneira ininterrupta, cessa o foro por prerrogativa de função referente a atos praticados durante o primeiro mandato. Então, primeira instância, se não for concluído o julgamento no curso do seu mandato inicial, havendo essa interrupção, foro, não vai haver a prerrogativa de função, o processo ou os processos vão para a primeira instância. Beleza? Esse é o segundo aqui, tá, pessoal? Quinta turma. Vamos lá para a sexta turma. Temos a questão da fundamentação per relationem. Per relationem. O que é isso, pessoal? Eu posso, o entendimento é que o próprio magistrado, quando for decidir, ele pode lançar a mão de argumentos utilizados em decisão anterior ou no próprio, por exemplo, manifestações do Ministério Público. Isso seria a fundamentação per relationem. Só que, mesmo na decisão em que eu adoto fundamentos usados na decisão anterior, no parecer do Ministério Público, na manifestação dele, eu tenho que usar de argumentos próprios, eu tenho que, um mínimo, trazer elementos que possam justificar a minha convicção, no caso, a convicção do magistrado. Eu não posso apenas citar o parecer, a manifestação do MP, uma decisão anterior, sem fazer qualquer tipo de manifestação ou juízo de valor para aquele caso concreto. O caso é o seguinte, veja, foi anulada uma decisão que apenas fez a remissão aos fundamentos de terceiros, desprovida de acréscimo pessoal, né? Mesmo que concisamente. Então, nesse caso, foi o seguinte, o caso concreto, tá? Julgado pela sexta turma. O Ministério Público ele requereu a quebra de sigilo bancário de um investigado e foi deferido pelo magistrado singular. Só que ele usou o seguinte termo: defiro integralmente os pedidos formulados pelo Ministério Público nos termos da fundamentação apresentada. Ora, não tem nem como balizar, né? Isso fere, com certeza, a motivação, a fundamentação das decisões judiciais que está na Constituição Federal, no artigo 93, e na própria legislação infraconstitucional. Então, aqui termina o julgado seguinte: dessa forma, não há como se considerar legal a decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário, motivo pelo qual deve ser anulada, bem como todas as provas obtidas a partir de tal diligência e as daí decorrentes, excetuadas as independentes e não contaminadas. Tá? E aqui, ó, a jurisprudência dessa corte é pacífica no sentido de que a fundamentação per relationem ou aliunde demanda, ainda que concisamente, a aposição, a colocação de fundamentação pelo magistrado ou exposição das premissas fáticas que formaram sua convicção para justificar a invasão à esfera privada do cidadão. Beleza, pessoal? Então, teve essa quebra de sigilo bancário, essa fundamentação per relationem ou aliunde foi anulada, foi considerada nula essa decisão por conta dessas características específicas que eu estou passando aqui. Tá bom, pessoal? Sexta turma, agora vamos mais para outra aqui para a gente encerrar. Veja, a decisão que homologa o arquivamento do inquérito policial contra a mulher, ele deve observar a devida diligência da investigação e observação de aspectos básicos do protocolo de julgamento de perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. Em especial, a valoração da palavra da vítima corroborava por outros indícios probatórios que assumem questionável importância. Ok, veja, nesse caso aqui, houve arquivamento de uma investigação do inquérito policial. Mas, excepcionalmente, diante do caso concreto, diante das questões que permeavam esse caso, foi permitido de maneira excepcional, tá, que pudesse, e essa jurisprudência até do STJ, em casos excepcionais, pudesse manejar um mandado de segurança para impugnar uma decisão de arquivamento. Então, em situações excepcionalíssimas, pode-se lançar mão do mandado de segurança para questionar uma decisão de arquivamento, tá? Nesse caso concreto,
ele fala aqui: a admissão do mandado de segurança na espécie encontra fundamento no dever de assegurar as vítimas de possíveis violações de direitos humanos, como ocorre nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o direito, né, de participação em todas as fases da persecução penal, inclusive na etapa investigativa. Tá? E aqui, nesse caso, fala aqui que essa decisão que fez, homologou o arquivamento, ele não levou em consideração não só a palavra da vítima, mas havia outros indícios probatórios que foram ignorados. Então, no caso concreto, a sexta turma admitiu, né, excepcionalmente, que nesse caso concreto caberia o mandado de segurança para questionar essa decisão. Tá? Fala até aqui, ó, no entanto, a decisão que homologou o arquivamento do inquérito foi proferida sem que fosse empregada a devida diligência na investigação. É importante destacar que não se está estabelecendo nenhum juízo valorativo acerca da veracidade ou não da narrativa fática apresentada pela vítima, e cuja apuração encontra-se em fase inicial e competirá às instâncias ordinárias, no curso do devido com processo legal. Constata-se apenas que a palavra de pessoa que se apresenta como vítima de violência doméstica e familiar deve ser examinada com seriedade e diligência compatíveis com os estándares nacionais e internacionais próprios da investigação desse tipo de delito que não foi observado. Né? E aí fala que aqui, no caso, tinha um laudo pericial constatando as lesões, tinha sequer, além da palavra da vítima, esse laudo, e sequer foi feita uma investigação, uma verificação se havia testemunhas e tal. Então houve esse recurso à sexta turma, e ela decidiu sim que em casos extremos, né, cabe a interposição de mandado de segurança, né, contra essa decisão. Perfeito, pessoal? São essas as decisões que eu queria tratar com vocês, tá? Falando para vocês, pedindo, se inscreva no nosso canal, curta esse nosso vídeo, deixa aí seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações. Eu agradeço a vocês e a gente vai estar sempre aqui fazendo vídeos, conversando, e veja os vídeos que já tem aqui, já tem mais de 50 vídeos no canal. Prestigie a gente aqui, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe a todos.